Bom dia, pessoal. Eu me chamo Fernanda, eu sou engenheira aqui na Energisa Paraíba. E nesse último ano, 2021, agora 22, já pegando 22, a gente trabalhou num projeto, né, no case aí que eu vou mostrar para vocês, para combater a fraude, usando a parte de machine learning, né, de análises avançadas. Então, eu vou mostrar para vocês o que é que a gente construiu e está finalizando aqui esse grande projeto dentro da Energisa. Então, como é que é a realidade do combate à fraude numa distribuidora de energia, né? Então, a energia para chegar nas nossas casas, né, para chegar nos consumidores, ela passa da geradora, de outros distribuidores até nossa casa, por meio dos transformadores, por meio das linhas de distribuição, e aí existe uma perda associada a isso, mas essa perda que é devido às leis físicas, né, ela é chamada de perda técnica, e essa perda técnica, ela é repassada totalmente na tarifa de energia, porque a gente é inerente ao sistema e a gente não consegue zerá-la. Mas o que a gente chama de perda não técnica, que é toda a perda que ela é consumida por alguém, mas ela não é faturada, alguém não paga por ela, esse repasse ele é limitado, né, a partir da nossa agência fiscalizadora, e especialmente se é notado que a distribuidora ela não está fazendo um trabalho no sentido de combater. Então, é de interesse de todas as distribuidoras para que a gente combate isso aí, até por questões de qualidade de rede, né, então, existe a perda não técnica, ela se divide em fraude ou furto, que aí é o o foco desse projeto, e tem algumas outras subdivisões, né? Então, só para trazer aí a realidade para vocês, no Grupo Energisa, acho que esses dados são de 2019, se eu não me engano, a gente perdeu aí cerca de 1.807 gigawatt-hora, isso em reais é convertido aí em 1,3 bilhões aí perdido por causa de perdas não técnicas, né? Isso representa cerca de 4% de toda a energia que circula na nossa rede no Grupo Energisa, né? Se a gente for pegar esses dados para todas as distribuidoras, chega a ser quase 10 bilhões aí de reais, então é bastante coisa de impacto aí para as distribuidoras, né? Então, qual é o desafio, né? Para combater fraude, é sempre necessário que envie-se uma equipe técnica no local para que seja feita uma inspeção, né? Então, se eu tenho uma residência lá que é identificada uma fraude, a equipe vai ter que ir lá investigar, tirar fotos, regularizar o local da medição para a gente poder cobrar essa fatura da fraude, né? Então, se eu tenho que ir em todo local que a gente imagina que tem uma fraude, então existe um deslocamento e todo o processo de fiscalização, e isso traz um custo para a empresa, né? E aí existem distribuidores que têm até 8 milhões de consumidores, então é muita coisa, né? Para a gente conseguir encontrar especificamente as fraudes nesses 8 milhões de consumidores, realmente achar, né, especificamente aquele cara naquele universo de unidades que não vão ter nenhum problema, né? Então, a gente precisa aprimorar essas técnicas de identificação de fraude para a gente otimizar nossas inspeções, a gente acertar mais, né, ser mais assertivo nas unidades que a gente indica. E aí, por exemplo, na distribuidora que a gente fez esse trabalho, a gente faz cerca de 46.500 inspeções no ano por indicação, né? Desses 46.500, a gente acerta 10%, cerca de 10% dos casos. Isso altera muito de realidade para realidade, né? Vão existir distribuidores em que a gente sabe que tem um maior percentual de fraude, né? Varia muito de região para região, chega a ser até algo cultural, se você for pensar, por exemplo, na realidade lá do Rio de Janeiro, que está com a Light. A gente sabe que o percentual lá já é mais complicado de perda, né? Recentemente, já
não lembro exatamente, mas recentemente a gente adquiriu, a Grupo Energisa adquiriu a Energisa Rondônia, lá a gente também tem um percentual de perda mais alto, então essa efetividade também sobe, né, mas aqui na empresa que a gente testou, existe um certo controle no nível de perdas, mas ainda assim é bem alto, então a gente consegue essa efetividade em geral, realmente, essa assertividade é mais baixa até pela realidade do que a gente está trabalhando aqui, que é com fraude, né, então existe realmente menos fraudes e o fraudador, ele não quer ser encontrado, então ele vai fazer de tudo para disfarçar aquela fraude que ele está cometendo, né, pelo menos por meio de dados. O que eu quero dizer com isso? Imagine aqui na realidade da fraude, né? Da fraude de energia, né? A gente, todo mês, tem uma fatura de energia na conta. Chega lá o que você consumiu. Se o fraudador ele zera essa conta, claro que vai ter a dificuldade para a gente aqui, por meio de dados, diferenciar uma conta zerada, que é porque não tem ninguém no imóvel, né? O imóvel está desocupado, o imóvel de aluguel, por exemplo, de um cara que realmente foi lá e fez um jumpzinho no medidor dele e a gente não está medindo essa energia que está sendo consumida. E tem também o consumidor o fraudador, que ele vai só reduzir o consumo dele, não vai zerar em si, né? Também já é mais complicado da gente conseguir identificar um consumo mais baixo de realmente esse cara fez uma fraude. E mais difícil ainda é quando ele já faz no nascimento, né? Mais difícil de identificar de todos, né? Porque ele vai ter um certo desde o início da ligação, mas a gente não consegue dizer que que assim que ele se ligou, ele construiu aquela fraude, né? Então tem esse desafio aí. E aí como é que funcionava esse processo na distribuidora, né? A seleção era feita basicamente por regra de negócio, né? O analista, a gente fazia a extração dos dados, exportava para o Excel, fazia o cruzamento, criava nossas regras, priorizava e mandava isso para inspeção, né? Então, ainda bem no bruto. O conhecimento de regra de negócio, ela é muito importante, mas a gente precisa automatizar esse processo, a gente precisa encontrar padrões que hoje nós, seres humanos, não conseguimos perceber, né? Então, esse foi o objetivo desse projeto, né? Então, aí, né, em letras garrafais, né, qual era o escopo desse projeto? A construção e implantação de 2 modelos de da Analytics para detecção de perdas não técnicas nas unidades consumidoras, inicialmente só em uma das distribuidoras da Energisa, né? Aí, em seguida, a gente está finalizando essa primeira etapa do projeto, a gente vai implantar para as demais distribuidoras, né? Então, aí os objetivos seria contribuir com a identificação do potencial fraudador e defeitos em equipamentos, otimizando e melhorando a acurácia das nossas listas de inspeções geradas. Então, e aí tem sempre esse balanço, não só melhorar a acurácia das listas que a gente está gerando, como também ser robusto o suficiente para a gente fazer as inspeções que a gente faz anualmente, né? Como vocês viram lá, aqueles quase 45 mil inspeções que a gente faz no ano, né? Então não adianta só eu estar acertando 2 unidades e enviando só 2 unidades, eu preciso também encontrar os fraudadores que estão fraudando no momento atual. Então, melhorar a acurácia, sempre mantendo essa quantidade de fraudes encontradas equilibrada, né? O segundo objetivo é que a gente espera que tenha um aumento dessa efetividade no cliente, que a gente chama do cliente do grupo B, que é o cliente residencial comum, como nós aqui, em que a gente só tem a leitura do consumo uma vez no mês, e a gente quer acelerar a identificação de problemas no grupo A. Aí o grupo A, o cliente, o grande cliente, é um cliente que a gente já tem telemetria associada. Então, imagine vocês pensam, né, telemetria significa um grande volume de dados, né, a gente tem bem mais informações, mas aí a gente também tem mais dificuldade de processar tanta informação sem o auxílio dessas análises avançadas, né.
E aí os benefícios que a gente prevê é o aumento da capacidade aqui do meu setor, né, que é o Centro de Inteligência no Combate às Perdas, e identificação de novos perfis de fraudes que hoje não são contemplados pelos métodos atuais. Então, como é que a gente construiu esse projeto, né? Todos esses dados aqui na minha área, a gente já tinha um data warehouse, então já facilitava, né, porque o dado está estruturado, ele tem que passar pelo processo de modelagem, a gente sabe, mas o dado já chegava para a gente estruturado, então facilita bastante, né, e aí a gente criou um banco de dados exclusivos para esse projeto, via o Data Warehouse, e lá no Nime a gente faz a leitura via os nodes de banco de dados, né, aí fazendo essa leitura, a gente passou pelo processo de modelagem, que é uma etapa extremamente importante, né, então a gente dedicou bastante tempo em transformar esse dado para um dado que fosse legível para um modelo preditivo, né, então a gente fez com todos os nodos de manipulação do NIME, e seguimos para a modelagem preditiva, né, fizemos as experimentações, tanto utilizamos aí alguns nodos ativos, como também a integração com o H2O, e aí esse modelo preditivo, ele retornava uma probabilidade de ter perda não técnica por cada unidade consumidora. Então, a gente criou um modelo preditivo do grupo B, especialista em algumas classes de consumo, né, por exemplo, a gente tem o cliente residencial, somos eu e vocês aqui que estão escutando, mas a gente também tem outras classes de consumo, cliente comercial, cliente rural, que o cliente comercial, por exemplo, a gente tem mais dificuldade de identificar fraudes nesses locais, até pela própria característica, existem menos fraudadores nessa classe de consumo, mas quando a gente encontra o retorno econômico, ele é muito maior do que um cliente residencial, então ele é bem importante também, né? No cliente rural, ele vai ter uma característica diferente de um cliente residencial, por exemplo, porque a maior parte deles vão ser sazonais, né? Vai depender do ciclo de chuva, vai depender da época do ano mesmo, né? Dependendo aí se for questão de agro, né, se for um irrigante, então ele tem um comportamento diferente, né, então a gente quebrou esse modelo preditivo do grupo B, na verdade, em outros 6 modelos, né, e aí a gente utilizou na nossa base de dados para treinamento do modelo de aprendizado de máquina, inspeções que já haviam sido realizadas desde 2019, então, sempre que uma inspeção, ela foi realizado entre 2019 e 2021 com situação normal ou que foi identificado fraude, a gente pegou isso como exemplos para inserir na entrada da nossa rede, né? E aí o que a gente utilizou tanto de dado, né? Das informações cadastrais que a gente tem aqui, né, principalmente de localização, do tipo de ligação do imóvel, parte mais técnica, assim, do cadastro da unidade, né, a informação do consumo, propriamente dito, né, acho que isso seria a parte mais óbvia, né, quanto o cliente está consumindo na unidade dele, se houve uma redução nesse consumo, qual o patamar desse consumo, quanto é esse consumo em relação aos clientes que moram ali próximo a ele, né, que é essa parte aí do georreferenciamento que eu estou citando. Aí a gente fez também uma parte de extração de texto, por mais que nossos dados em geral eles sejam estruturados, a gente ainda tem alguns campos que eles são abertos, né, por exemplo, todo ordem de serviço que é gerada para um cliente, existe um espaço lá para observação para o técnico que está fazendo aquele serviço, né, e aí a gente não aproveitava essas informações porque é uma informação não estruturada, né, então a gente fez um processo de extração de texto aí para transformar essa informação numa informação estruturada e aproveitar isso no nosso modelo. Nós fizemos também parte de cadastro, principalmente do cliente do grupo B, ela é bem, né, deixa bastante a desejar, né, especialmente na parte de comércio, se aquela unidade consumidora que está ali realmente ainda está seguindo aquele comércio que foi cadastrado inicialmente, ou muitas vezes até não tem, dizendo qual
tipo de atividade daquele comércio. Então, a gente fez um trabalho aí de web scraping para identificação desses comércios, também trazer a atualização do tipo de atividade, se ainda está aberto, qual o horário de funcionamento, né? Então, foi uma etapa bem legal que a gente fez aí de web scraping. Também trabalhamos na parte de criar correlações entre o consumo e a temperatura, se ele segue num cliente residencial, por exemplo, principalmente aqui no Nordeste, que não é tão frio assim, quando a temperatura baixa, o consumo baixa também, né? Os próprios equipamentos que estão nas casas das pessoas passam a consumir menos energia, também a gente já começa a desligar ar-condicionado, né? Maneira no ventilador, então o consumo ele baixa naturalmente, né? Então, se tem uma alta correlação desse consumo com a temperatura, talvez tudo ok, mas se não tem, será que existe uma suspeita aí? Será que não tem algo de errado, né? Isso também vai ser bem evidente no cliente rural, né? Época de chuva com época de alto consumo ou baixo consumo, né? Então, essas foram algumas das variáveis que a gente tratou para tentar identificar essa fraude nos consumidores, né? No cliente do grupo A, em vez de a gente focar no tipo de cliente, a gente focou no tipo de problema que a gente consegue identificar, né? Por mais que as análises avançadas, elas sejam muito importantes, existem certas coisas que a gente não precisa também, né? Mas o projeto sempre buscou ele otimizar o que a gente já faz hoje. Então, por exemplo, problemas de tensão no cliente, ele tem uma característica determinística. A gente não precisa criar um super modelo para tentar encontrar problemas de tensão no consumidor, né? Porque imagine aí, na sua casa chega, aqui no Nordeste, né, aqui onde eu fico alocada em João Pessoa, a gente chega a 220 volts, né? Isso é o que a distribuidora está fornecendo para a gente. Então, espera-se que não tenham grandes variações, né? Existe todo o processo de regulação de qualidade de energia, né? Que a gente sempre mantenha esse nível de tensão no nível aceitável. Então, a menos que aconteça alguma coisa que está fora do nosso poder, porque pode acontecer, né, de cair energia, a tensão ela se mantém dentro de uma faixa equilibrada lá, que a gente tem nas nossas normas, né. Se sair daquilo ali, então indica que tem algum problema nos equipamentos de medição que nós temos, né, então é determinístico esse problema, então a gente conseguiu construir um fluxo que dissesse diretamente o que é que era um problema na nossa medição, devido à não medição da tensão ou da medição incorreta dessa tensão, e simplesmente dizer se é um problema ou não é, né? Mesma coisa foi para outros problemas aí de potências negativas, mas aí já para a questão da corrente, que é aquilo que o cliente está consumindo de fato, que vai depender dos equipamentos que estão lá no local, no comércio dele, ou na indústria dele, então isso já é mais complicado, é isso que vai variar quando o cliente está fazendo uma fraude, né? Então, a gente fez aí um processo de detecção de anomalia, com base no histórico do próprio cliente, e também criamos uma clusterização a partir dos grupos de atividades, né? E aí que vão ter comportamentos irregulares. Qual era o objetivo aqui? Como era um modelo preditivo do grupo A, né, aqui vão estar grandes comércios, grandes indústrias, então, por exemplo, grandes supermercados. Grandes supermercados, eles vão ter o horário de funcionamento específico deles, nos dias específicos dele, né, por exemplo, um shopping center, né, o shopping center ele vai ter um alto consumo no final de semana, e vai ser completamente diferente de uma indústria têxtil, por exemplo, né, eles não vão ter a mesma característica de consumo, não vão ter a mesma característica de corrente. Então, a gente fez essa clusterização de grupos de atividades para tentar entender esse comportamento do consumo e, a partir disso, identificar a fraude, né, do cliente que está fora desse cluster, né, desse cluster a partir do grupo de atividade. Então, de maneira em geral, a construção do modelo preditivo do grupo A foi isso aí, né? E aí, quais são os
benefícios previstos para esse projeto, né? Como eu falei, é o aumento dessa taxa de assertividade, especialmente em unidades do grupo B, o cliente menor, né, o cliente comum, né, o menor, o cliente mais comum. No grupo A seria a gente encontrar rapidamente, né, esses problemas, porque como é um cliente muito grande, qualquer problema que exista vai ter muito impacto, né, financeiro, vai ter muito impacto de perdas. Então, a gente quer identificar isso o mais rápido possível, e como eu disse, são os clientes que a gente tem telemetria associada, então a gente tem essa informação de 15 em 15 minutos, né, então a gente consegue realmente poderia encontrar esses problemas muito mais rápido do que o que a gente consegue no grupo B, que a gente só tem essa leitura mensalmente, né. Outros benefícios também em relação ao aumento da capacidade de análise, né, como eu havia falado, do setor de combate às perdas, identificação de perfis de fraude que hoje a gente não consegue identificar só no olho humano, e também possibilidade de escalar essa plataforma que a gente está usando agora, que é o NIME, para outras áreas, né, existem oportunidades não só na parte de fraude. E era isso que eu tinha para apresentar, espero que tenham gostado.